Olá, bom dia, tudo bom? Hoje eu ouvi uma pregação do pastor Augusto Nicodemos que me chamou muita atenção. Ele falou que no tempo de doutorado que ele foi fazer num país, acho que foi nos Estados Unidos, e ele pegou um professor que sugeriu que ele lesse alguns livros e depois fizesse uma tese sobre aqueles livros. E o pastor, muito bem crente, muito temente a Deus, né? Ele estava fazendo doutorado acerca de Deus, acerca das coisas. Aí o que aconteceu? Esse professor quase desviou o pastor Augusto da fé, porque ele chegou no momento que ele não conseguia nem orar, que ele estava desacreditando de tudo. Ele pensou, gente, mas estou orando para quem? Será que existe alguém lá do outro lado? Começou a colocar as crenças dele em dúvida, porque esse professor, com aqueles tantos livros que deu para ele ler, conseguiu transformar ele disse que faltou isso aqui para transformar ele num ateu. Ele falou assim: por pouco eu não desviei da minha fé. Eu acho que ele chegou a ficar como Jabes, que a Bíblia diz de Jabes, né? Que olhando a vida do ímpio, ele viu que o ímpio prosperava e ele quase desviou da fé, quase resbalou os pés dele, e só foi firmado quando ele se voltou para Deus, entrou no santuário, começou a ouvir a pregação de Deus, coisa de Deus, e ele se voltou para o Senhor e viu que não era bem daquela maneira que eu estava pensando. Então o pastor Augusto aconteceu a mesma coisa. Quando ele estava numa situação que estava desacreditando de quase tudo, ele orava e não conseguia, ele chorava dentro dele, a alma dele clamava por Deus, mas ele estava sendo desviado, o professor estava sendo usado pelo diabo para transformar o pastor Augusto num ateu. Acho que não devia, não sei se ele era pastor nessa época, acho que não sei. Então ele disse bem assim, eu acho que é da época que ele era jovem, isso daí, né? Aí ele falou bem assim que depois ele sentiu o desejo de ligar para um amigo dele, pastor, parece que era no Brasil. E ele ligou, esse pastor dele contou para o pastor o que ele estava sentindo. Falou assim: pastor, eu não estou me sentindo bem, está acontecendo isso e isso comigo, e me deram livros para ler que me tiraram minha fé, e explicou toda a situação. Daí o pastor lá do outro lado deu uma risadinha e falou assim: ó, então você leia este livro, e falou vários livros para ele, e você vai ver a situação. Daí o que foi? Ele começou a ler os livros indicados pelo outro pastor do Brasil, e a fé dele foi voltando, foi renascendo, ele foi restaurado e ele ficou firme e foi salvo de virar um ateu. O que nós tiramos disso aí? Tiramos que tem muitas pessoas que muitas vezes até se dizem cristão, mas pregam a palavra de Deus totalmente torcida. Esse tipo de gente está servindo de pedra de tropeço no caminho das pessoas, tirando o outro da fé. Tem pessoa que nem acredita mais que Jesus vem, não acredita que o anticristo está aí. Essas pessoas são chamadas de anticristo, que estão... esse professor que falou para ele ler esses livros horríveis aí que quase tirou ele da fé, esse professor falou bem assim que Jesus era um exemplo simplesmente, que aquilo que Jesus fez, o ato de Jesus da cruz do Calvário era simplesmente um exemplo, não era uma coisa que literalmente era um exemplo para ser contado simplesmente. Então Jesus não era tudo aquilo, era um exemplo que ele fez de um homem bom que andou na terra e tal. Então veja bem, as pessoas, hoje nós vemos jovens que defendem essa teoria que Jesus não é filho de Deus, vemos pessoas ateus defendendo que Jesus era um homem bom que andou na terra, mas tirou a santidade dele todinho. E muitas pessoas hoje, o caos que estamos vivendo no mundo hoje, de crenças horrendas, distorcidas, vem tudo desse tipo de situação. Porque quando o jovem entra para a faculdade, eles vão combater Deus, combater e vai colocar uma outra visão daquilo que nós aprendemos, que Deus é acima de todas as coisas, que Deus é Deus. Não importa o que aconteça, Deus criou o universo, Deus criou o céu, a terra, Deus criou o mar, Deus criou os
os animais, as flores. Deus formou o homem sua imagem e semelhança. Deus é tudo em todos e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, veja bem, isso tudo é tirado quando o jovem entra na faculdade. Eles querem colocar a ciência, não a ciência como o pastor, como o doutor Rodrigo, o doutor Rodrigo, que muitas pessoas conhecem. Então, o doutor Rodrigo leva a ciência junto com as coisas de Deus. Ele prova, né, através da arqueologia, doutor Rodrigo é arqueologista, ele prega através da arqueologia a existência de Deus junto com a ciência. Então ele não tira Deus. A ciência acompanha com Deus. Só que na faculdade eles querem colocar Deus abaixo. A ciência acima. A ciência falou, está falando. Deus, nada. Né? Em muitas situações. Então muitos alunos entram crentes e saem descrentes. Entram conhecendo a Deus, temente a Deus lá na faculdade e saem ateus, saem combatente daquilo que é sagrado, de tudo que é bom, eles saem combatendo isso lá dentro. Da faculdade. É muito perigoso. Quando nós vamos colocar nossos filhos na faculdade, eles têm que ter base, eles têm que saber que Deus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. E os pais têm que criar os filhos na escola dominical. A escola dominical tem que começar a ser realmente aquela escola onde a gente aprende, que as crianças aprendem. Eu aprendi muito sobre Deus. Hoje a raiz que eu tenho, devo à escola dominical no passado, que eu aprendi muito sobre Deus e ninguém me tira isso da minha cabeça. Então, muitas pessoas não tiveram um ensinamento firme na escola dominical e muitos são quase tragados e outros são tragados mesmo pelo mundo aí, esse mundo obscuro que hoje quer a teoria da relatividade, que uma coisa é certa para mim, pode não ser certo para você, e é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Para nós combatermos esse tipo de heresia, esse tipo de inverdades, só com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia é que vai combater. Então veja bem, quando o pastor Augusto Nicodemos se presenciou com esse homem lá, esse professor, tirando a fé dele, deixando ele quase um ateu, deixando ele quase desacreditar de Deus, esse homem colocou muitos livros para ele e ele teve que ler e ler e fazer tese daquilo lá e tal. E o outro, para ajudar, ele teve que ler o que? Ele teve que se aprofundar em livros bons, em pessoas de caráter, pessoas que proclamavam a fé em Deus, que acreditavam em Deus, pessoas com livros bons para poder pegar e resgatar o que estava acontecendo com ele. E nós hoje temos que fazer o quê? Se alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Se nós não lemos a palavra de Deus, nós estaremos fadados a acreditar em qualquer coisa. Se nós temos a palavra de Deus como regra e fé e prática da nossa vida, pode vir qualquer vento de doutrina, que não vai tirar a gente da presença de Deus. João, na época do apóstolo João viu a necessidade de colocar ensinos dentro da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas estavam desacreditando, não acreditavam que Jesus era Deus, não acreditavam que Jesus era santo, não acreditavam que Jesus era 100% homem e 100% Deus, não acreditavam nisso, acreditavam que Jesus era homem e sendo homem, não podia fazer o que ele fazia. Ou Jesus era totalmente santo, nem por um momento foi Deus, por isso que ele fazia os milagres. Então ele suportou tudo aquilo sendo Deus, não sendo homem. Eles não criam na essência de Jesus ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Eles não criam nisso daí. Então, e a Trindade é uma coisa muitas vezes duvidada por algumas pessoas. Muitas pessoas não conseguem acreditar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai, que é Deus também. É três num só. E a partir do momento que nós conseguimos entender esse tipo de coisa, tudo vai bem. Mas se nós entrarmos em confronto com alguém que não tem esse discernimento e a gente ceder aos ensinamentos dessa pessoa, nós podemos perecer também. Então temos que procurar na palavra de Deus nos alimentar com aquele verdadeiro alimento que vem de Deus, que é a boca de Deus falando com a gente. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos escutar coisas boas. Não nos vamos sim nos envolver com pessoas que não professam a nossa fé, que não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, porque a partir do momento que nós andamos aqui, ali, lá,
pulamos de lugar em lugar, vamos de igreja em igreja, cada um tem um ensinamento. Tem pastores que pregam que Jesus é um ser maravilhoso, iluminado. Tem pastores que não são pastores verdadeiros, que se dizem pastores, se auto-intitulam pastores, mas estão prestando um grande serviço para Satanás. Porque muita gente vai para o inferno e ele vai, e muita gente vai também. Por quê? Porque as pessoas estão dando crédito a isso. Tem pessoas acreditando em coisas horríveis, em coisas inimagináveis. A gente pensa, meu Deus, como é que essa pessoa pode acreditar nisso? Tem pessoa acreditando. Então vamos acreditar em Deus, vamos crer que Deus existe, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, num só, é a Trindade. Vamos crer que Jesus vem buscar a igreja dele, que Jesus vem buscar um povo zeloso e boas obras. Vamos acreditar que se orarmos, Deus a ouve, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Temos que ver, acreditar e saber que se tivermos pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar e nos purificar de todo pecado, desde que haja um profundo arrependimento. Deus sonda o coração, Deus é onisciente, Ele sabe o meu pensamento, o meu coração, antes mesmo de eu falar, antes de eu ser colocada no ventre da minha mãe, Deus já sabia. Eu e você. Então vamos acreditar, vamos crer que existe um Deus e principalmente que existe um céu e um inferno, onde nós seremos jogados lá se nós não temermos a Deus, não aceitarmos Jesus como Salvador, não formos fiéis a Deus, a Jesus, nós teremos a nossa vida eterna sem Deus. Porque para servir a Deus, para sermos filhos de Deus, temos que aceitar Ele. Nem todo mundo é filho de Deus. É filho de Deus só a partir do momento que você aceita Jesus. Quando você diz, Senhor, eu declaro a Ti como Senhor da minha vida, como Senhor da minha vida, Salvador da minha vida, eu te aceito. Entra na minha vida, faz morada. Aí você passa a ser filho, porque Deus te recebe como Senhor e Salvador. Agora, se você só fizer obras boas, só coisas boas, achar que você é filho de Deus, você está enganado. E o pior de tudo, que vai para o inferno com obras e tudo. Porque as obras não salvam. O que salva é Jesus e ninguém mais. São essas palavras hoje, nesse dia, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine teus passos, que dê discernimento. Peça sabedoria para Deus, é de graça. Peça discernimento, é de graça. Peça. E Deus vai iluminar teu caminho, tua vida, e você vai ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Se você tem se você tem alguma coisa a dizer acerca desse vídeo, se você tem algum comentário, alguma coisa que aconteceu contigo, uma experiência como essa do pastor aí, de pessoas pregarem, falarem nas faculdades e tal, dessa maneira que aconteceu com ele, ou diferente, pode deixar teu comentário aí, né? Isso contribui para o canal crescer, isso contribui para que o YouTube leve para mais pessoas, isso contribui para que muitas vidas sejam alcançadas, iluminadas e tenham discernimento também e saibam que é fácil aceitar Jesus, mas também é fácil perder a salvação, se não houver o posicionamento correto diante de Deus, tá bom? Hoje e agora, enquanto tem vida. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.